Como o universo está cheio de mistérios, não? Vocês devem achar que há muitas surpresas, mas o universo continua ininterruptamente nos mostrando sempre novos fenômenos desconhecidos que surpreendem até os astrônomos. Acredito que já ficaram intrigados sobre os buracos negros, não é? E sobre a fusão de vários buracos negros? Já pensaram sobre isso? Em relação a um pulsar, já imaginaram qual é a sua forma? Agora, imaginem um corpo celeste mais brilhante de todos. Um corpo que emite em um segundo toda a energia que foi emitida pelo Sol durante anos. Olá, pessoal! Sim, tudo o que acabei de mencionar realmente existe. Esses corpos celestes e fenômenos possuem um tremendo poder destrutivo. Acredito que todos vocês querem estar o mais longe possível das temidas explosões de raios gama e das perigosas explosões de supernovas, não é? Se você quer saber mais sobre os fenômenos misteriosos e surpreendentes que ocorrem no espaço, não será necessário viajar por milhares de anos-luz até um local para realizar esse desejo. Isso porque, com a nossa imaginação, é possível fazer uma viagem espacial inesquecível. E nós teremos o maior prazer de ser o seu piloto. Bem-vindo ao nosso canal. Obrigado por nos escolher para acompanhar a sua jornada pelos confins do universo. Então, apertem os cintos de segurança e vamos partir. A fusão do buraco negro NG6 6240. Assim como os humanos, algumas galáxias ficaram separadas umas das outras, enquanto outras ficaram agrupadas. A galáxia em que vivemos, a Via Láctea, não é uma exceção, e um dia acabará se fundindo com a galáxia vizinha de Andrômeda. Mas não precisa se preocupar, porque ainda vai levar muito tempo para essa fusão acontecer. Pois bem, no centro da galáxia, em muitos casos, há um corpo celeste chamado quasar, que gira em seu próprio eixo. Quasares são buracos negros supermassivos, como os do filme Interestelar. Então, o que acontece com os quasares quando as galáxias se fundem? Na verdade, os quasares também se colidem e se fundem. Como dizem, somos mais fortes juntos. Isso vale também para os buracos negros. Quasares são tão pesados que perturbam o espaço-tempo ao seu redor, criando ondulações chamadas ondas gravitacionais. Ondas gravitacionais foram detectadas pela primeira vez em 2015, e aparentemente esses fenômenos altamente destrutivos são relativamente comuns no universo. Alguns anos depois, os astrônomos apontaram seus telescópios para o corpo celeste NGC 6240, que fica em Ophiuchus, e pela primeira vez foi capturado imagens de duas galáxias se aproximando e em estágio final pouco antes da colisão. E também foi possível observar os buracos negros dessas galáxias. Parece que as colisões entre as galáxias são uma grande fonte de energia para os quasares, pois com a absorção de novas substâncias, os quasares podem se tornar extremamente grandes. Uma outra razão pela qual o NGC 6240 surpreendeu os pesquisadores foi o fato de que um dos quasares nessa galáxia era, na verdade, um sistema estelar composto por buracos negros supermassivos. Ou seja, não tinham apenas dois, mas 3 quasares. O que será que está acontecendo ao redor desses monstros? É assustador só de imaginar. O aglomerado de galáxias J0717.5 mais 3745. Não são apenas as galáxias que se fundem. Às vezes, os aglomerados de galáxias também se fundem. Em Auriga, a mais de 5 bilhões de anos-luz da Terra, ocorre a colisão de 4 aglomerados de galáxias, que é considerado uma turbulência cósmica. Isso acontece quando os filamentos de galáxias, que é uma estrutura de grande escala, formada por várias galáxias, gás e matéria escura, fluem para lugares onde já existe uma quantidade suficiente de matéria. Galáxias e nuvens de gás quente se movem em velocidades diferentes, como se estivessem dançando de forma estranha. E isso também acaba sendo responsável por outro fenômeno interessante, que é o efeito da lente gravitacional.
Quando há muitos corpos celestes massivos, a luz que atravessa o espaço acaba sendo distorcida. Isso porque esses corpos celestes funcionam como uma lente natural gigante, e em alguns casos torna-se possível a descoberta de corpos celestes escuros distantes por causa desse efeito. Eles são muito úteis. O pulsar mais brilhante de todos, NGC 5907X1. Um corpo celeste misterioso que emite pulsos regulares em um universo distante. Descoberto pela primeira vez por Jocelyn Bell, esse corpo celeste foi nomeado LGM1, que é um acrônimo de Little Green Man, que significa não verde. A razão desse nome é porque inicialmente suspeitava-se que esse corpo celeste seria artificial. No entanto, mais tarde descobriram que era um pulsar que estava enviando sinais e não um alienígena. Pulsar é uma espécie de estrela de nêutrons que gira em velocidade altíssima e emite radiações em duas direções opostas, como se fosse um farol. A pesquisa sobre esse objeto misterioso está em andamento há muitos anos, mas sua extraordinária velocidade de rotação e a grande energia de radiação continuam surpreendendo cada vez mais os astrônomos. Já se tem conhecimento de que existem muitos pulsares extremamente brilhantes. E dentre eles, existe um pulsar que registrou um novo recorde. É o NGC 5907X1, que fica em Draco, a 50 milhões de anos-luz da Terra. Esse pulsar, de nome difícil, emite o equivalente a 3,5 anos de energia por segundo. Por isso, é considerado de longe o mais brilhante. Não se sabe ainda o porquê desse corpo celeste ter essas propriedades, com 1000 vezes mais brilho do que o normal, e ainda conseguir se manter assim sem se colapsar. Por isso, em primeiro lugar, caberá aos especialistas desvendar esse mistério. Além disso, dentre os pulsares que conhecemos, este é o que está mais distante de todos. Não há nada de bom ficar perto desse monstro, por isso, fico feliz dele estar bem longe de nós. Explosão de raios gama, GRB 190114C. Fenômenos particularmente aterrorizantes e destrutivos do universo. Um deles é a explosão de raios gama. Uma curta e repentina radiação de raios gama é como se fosse um feixe de laser, que extermina tudo onde passa e é inimaginavelmente poderoso. Em apenas alguns segundos, uma explosão libera mais energia do que o som produzirá em mais de 10 bilhões de anos, que é mais do que a sua existência. Com certeza, seria a arma dos sonhos para Darth Vader. Explosões de raios gama são detectadas em um ritmo bastante alto, de pelo menos uma vez por dia. Mas, felizmente, elas acontecem a bilhões de anos-luz de distância da Terra. Esse fenômeno é visto quando uma estrela supermassiva explode em uma supernova, ou quando duas estrelas de nêutrons colidem para formar um buraco negro. Explosões de raios gama são, em poucas palavras, um fenômeno que pode ser usado em filmes sobre destruição da Terra. Mas houve um registro de uma explosão que ultrapassou todos os recordes. GRB 190114C foi a explosão de raios gama considerada mais forte na história da astronomia. Essa explosão, observada em janeiro de 2019, emitiu uma energia que soma muitos dígitos, de aproximadamente 1 TeV. Isso é o equivalente a mais de 1 trilhão de vezes a energia da luz visível. Que bom que essa explosão aconteceu a 5 bilhões de anos-luz da Terra. Explosões de raios gama foram capazes de produzir esses números extraordinários porque estavam no centro de uma galáxia massiva que colidiu com uma galáxia adjacente. Ou seja, porque estava num ambiente extremamente denso. Explosão em Ophiuchus. Agora vou apresentar o campeão absoluto para fecharmos a lista. Essa é a maior explosão que já ocorreu no universo. Em 2016, o Observatório de Raio-X Chandra descobriu vestígios dessa explosão em um aglomerado de galáxias. Na imagem dos raios-X, foi possível ver uma fronteira misteriosa e distorcida nesse local. Normalmente, tal fenômeno é visto quando há um buraco negro próximo e um jato é emitido dele. Os jatos são dois fluxos de plasma emitidos em direções opostas, e um jato forte emitido tem o poder de soprar toda a matéria à sua volta e criar um vácuo.
Os pesquisadores identificaram esse vácuo, mas inicialmente não reconheceram como se fosse uma consequência de uma explosão. Não poderia ser diferente. Era um vácuo no espaço tão grande que cabiam nele pelo menos 15 galáxias da Via Láctea. Um fenômeno que deixa um vácuo tão grande, obviamente, só pode ter sido causado por uma energia enorme. Isso quer dizer que esse foi o fenômeno mais destrutivo já registrado em todos os tempos. O jato em si já não é mais visível. Esclarecendo melhor, o buraco negro parou de emitir jatos há muito tempo, mas ainda há vestígios dele no espaço, assim como uma impressão digital da cena de um crime. Quando se investigou essa área, foi descoberto que os dados obtidos pela imagem de ondas de rádio e os dados obtidos por um raio-x eram exatamente os mesmos. Dessa forma, a única conclusão possível era de que esse vácuo foi um vestígio deixado pelo fenômeno mais forte já ocorrido no universo. Mas, seguindo essa linha de raciocínio, por que não é possível enxergar o vácuo deixado por outro jato? E também por que essa explosão foi tão grande? Até o momento, essas questões ainda não foram esclarecidas. Por isso, ainda haverá por muito tempo desafios a serem desvendados pelos cientistas. Por hoje, é isso. Obrigado a todos por nos assistir. Chegamos ao final da nossa viagem aérea. Que bom que todos conseguiram chegar às suas casas com segurança. Fico feliz em saber que esses fenômenos acontecem em algum lugar do universo bem longe do planeta Terra. Se você ficou feliz por isso também, então compartilhe e curta o nosso vídeo. Isso nos incentiva a continuar com o nosso canal. Estamos ansiosos em revê-los novamente. Um forte abraço e até a próxima. Tchau, tchau.